Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Qual é que é Podcast. Para quem é novo aqui e não sabe como funciona, aqui a gente chama pessoal que vive nesse mundo da arte e do entretenimento, atores, atrizes, cantores, cantoras, produtores, empresários, todo mundo que vive dentro desse mundo, para trazer algumas histórias que muitas vezes vocês não sabem que acontecem nesse mundo. Dentro dessas histórias, o convidado tem que falar uma mentira, um detalhe tem que ser mentira que ele vai contar, e eu e o João temos que tentar adivinhar, e no final do programa ele diz qual é que é a mentira que ele contou. Queria agradecer o pessoal do Estúdio Difusor, que está nos recebendo aqui para gravar o podcast, e todo o pessoal da produção, Andréia, Tom, Zac, todo mundo que está aqui nos apoiando para fazer essa ideia sair do papel. E não esqueçam, nos sigam no Instagram, @qualequepdc, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Qual é que é Podcast. Pra gente começar o nosso programa de hoje, quem é o nosso convidado de peso hoje, hein? Galera, o lance é o seguinte, eu tenho o prazer e a honra de anunciar esse cara, amigo, a gente já trabalhou junto, cara que eu sou fã, de verdade, eu sou fã desse cara, um super ator, dublador e o que tiver mais por aí. Milton Levi. Ô, bonitão. Ô, moral. Senão, não vamos conversar. Cara, prazer demais. Cara, o prazer é meu. Primeiro de te rever recentemente. Caramba, Faz uma peça que eu estava, foi muito bom te ver. Trabalhamos muitos anos no SBT Exatamente. juntos. Foi sensacional. Então é um prazer. O Tuca, que eu ouvi falar que é o maior vocalista da cover desses tempos. Ô, moral. Ô, moral, hein? Ô, moral. Milton Levi falando isso de mim. Mais R$10, você anda de ônibus. Milton, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina. Tá, pra gente começar, queria que tu falasse pro pessoal aí de casa um pouco de ti, pro pessoal conhecer, saber esse currículo impressionante que eu tava contando aqui pra gente. Milton Levi, sou ator, já estou com mais de 50 anos de carreira, estou com 72 anos. Eu tive o privilégio de começar a minha carreira, eu divido assim, o profissionalismo dela veio no primeiro contrato. Tudo que eu fiz antes, eu não reputo como parte do meu currículo, e sim como um aprendizado. Então, eu tive a sorte de começar profissionalmente com o primeiro contrato em 1971, com a peça Missa Leiga, do Chico de Assis, produção da Ruth Escobar, direção do Ademar Guerra. E esta peça, para minha sorte, foi para a Europa e África. Então, eu comecei a minha carreira já fazendo uma peça internacional, com 20 anos de idade, cara. Ó, que maravilha. Caramba. Então, de repente, eu estava morando na Europa, de repente, eu estava morando na África, em Angola. Hoje, Angola já é longe. Naquela época, era a puta que eu pariu. Sensacional. Que legal. E aí, nunca mais parei, bicho. Nunca mais parei. Coisa boa, coisa boa. E fez muitos trabalhos nessa história, TV, Muito. teatro. Muito, muito. A paixão do ator é a multiplicidade. Mas eu, particularmente, eu sou bicho de palco. Minha paixão é teatro, palco, 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 palco. Se eu tiver a opção de escolher, eu fico só no palco, palco, palco. Faço televisão, faço dublagem, com muito prazer, mas o amor... Eu fiz 2 peças com o Jô Soares, e o Jô, quando ele escolheu o elenco, ele falou, eu faço questão de escolher bicho de teatro. Eu guardei esse termo, eu sou bicho de teatro. Que legal. Então, para mim, é muito legal. E teve uma época que eu faço questão de comentar com vocês, que é assim, eu tinha um contrato, eu comentei isso aqui em off, com as sandálias havaianas, eu tinha uma certa exclusividade, eu não podia mais fazer nada que não fosse com autorização deles. Além de começar a dublar naquela época, eu montei uma companhia de teatro infantil para fazer espetáculos em creches, hospitais de deficientes, essa coisa toda. Era um trabalho muito legal, mas que não te dava a menor projeção, a menor projeção. E eu já vou começar contando uma historinha que para mim é muito, muito importante. Um dia, eu estava no teatro infantil, eu fazia um Capitão Gancho, com autorização deles, um publicitário que eu não conhecia, mas que depois virou muito meu amigo, chamado Pedro Campana, que Deus o tenha. Ele me chamou, e ele tinha uma voz muito bizarra, muito bizarra. E terminou o espetáculo, ele se apresenta e fala,
Meu nome é Pedro Campana. É que tinha essa voz. Eu gostaria, eu sou um publicitário, eu gostaria que vocês fizessem um espetáculo na minha creche. Bom, eu vou resumir. Chegou o dia, era final de ano, nós íamos fazer o espetáculo Capitão Gancho numa creche que era longe, longe, longe. Chegamos lá, era uma igreja. Tinha tanta gente que eles resolveram montar no salão que estava sendo construído. Então, eram 4 paredes só, com uma porta de entrada. E nós montamos o palco de fundo, ou seja, sem saída. Sim. Muito bem. Começou o espetáculo, tinham 600 crianças. Papai Noel! Papai Noel! Aquela gritaria. Aí termina o espetáculo, foi um sucesso. Aí eu tomo a liberdade e falo, olha, criançada, como vocês se comportaram muito bem, nós temos uma surpresa para vocês. O Papai Noel vai estar aqui. Eu vou contar até 3 e vocês vão gritar Papai Noel. Eu tenho certeza que ele vai aparecer. 1, 2, 3. Papai Noel! Papai Noel! Aí entra o Pedro Campana, que foi uma surpresa para nós, vestido de Papai Noel, na velocidade da voz. Ele entrou. Oi! Quando ele falou oi, eu sou Papai Noel. A criançada já ficou meio assim. Tá muito estranho isso aqui. Eu trouxe alguns presentes para vocês. Quando ele falou que os presentes que ele trouxe estavam no saco, 500 crianças viram que no saco podiam caber só 10 brinquedos no máximo, invadiram para pegar os presentes. Acabaram com o Papai Noel. E ele, devagar, criança, parado. Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, ele pegou o saco e começou a dar na Você tá brincando. Sai daqui, seus trombadinhas. Saiu do personagem. Chamou a criança, seus trombadinhas. Acabou com a... Escândalo, foi um escândalo. Sabe? Perdeu a atuação. Perdeu ele, papulinha que o Papai Noel perdeu a calma. Sensacional. Eu guardei isso para sempre. Esse cara acabou virando meu grande amigo. Pô, que legal, mano. Que história maluca, cara. Muito louco isso, né? É muito bom, É. cara. Essas histórias são maravilhosas. Mas muito a bom. maior história, essa é a história mais, na minha opinião, a melhor da televisão brasileira. Provavelmente, vocês devem saber. Bom, Valmor Chagas foi um ator brasileiro, tal. Ele era o grande galã. Nos anos 60, as novelas não tinham videotape, eram ao vivo. Final dos anos 50, 60, as novelas ao vivo. E tinha uma novela na TV Tupi que o Valmor Chagas protagonizava. Ele era o grande galã. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E o último capítulo da novela ia, para variar, desvendar quem era o assassino. Ao vivo. Ao vivo! Ah. Então, o que se fazia? Ensaiava-se antes, e a cena final do Valmor era assim: ele entrava, ninguém sabia quem era o assassino. Encontrava uma carta em cima do móvel. Então, ele entrava, uma carta, abria a carta, lia em voz alta e falava: ah, meu Deus, essa carta vai me incriminar. Era ele o assassino. Já sei. Vou acabar com ela. Pegava uma caixa de fósforo, acendia, queimava a carta para não deixar vestígio e jogava fora. A cena era essa. Ensaiaram 100 vezes o último capítulo. Pronto, atenção, ao vivo. Ah, perdão. Ele queimava a carta, jogava lá no o cestinho, entrava o investigador na sequência, policial. Logo depois. Logo depois. Nossa, mas que cheiro de papel queimado. Essa era a cena. Ensaiar. Muito bem. Valendo ação! Entra o Valmor Chagas. Uma carta em cima do móvel. Pegou a carta, abria e lia em voz alta. Ah,
Meu Deus do céu, esta carta vai me incriminar. Já sei, eu vou queimá-la. Abriu a gavetinha, Não tinha não foto. tinha foto. Abriu a outra gaveta, não tinha foto. Como será que eu deixei? Ao Como vivo. será que eu deixei essa porra? Durante o ensaio, o contra-regra esqueceu de colocar. Cara, Aí ele improvisou ao vivo. Já sei, vou acabar com ela. E jogou fora. Aí entra o investigador. que não tava sabendo nada. Nada. Cheirando. Aí ele olhou e viu o papel rasgado. Nossa, que cheiro de papel rasgado. Essa história é sensacional, cara. Cheiro de papel rasgado. Cheiro de papel rasgado. Sensacional, viu? Nossa, Mano, é nossa, demais. muito Deixa eu falar uma bom. coisa pra você, Levi. O lance, então, a nossa história aqui é sempre essa. Você vai contar as histórias pra gente e no meio dessa história vai ter uma mentira aí. E a gente vai ter que sacar aonde você mentiu depois no final. Então você pensa aí, Não, e você, eu sei que é contador de história, então você vai enganar a gente brincando, né, velho? não, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu montei um espetáculo há, acho que uns 10 anos, e eu fiquei 6 anos e meio em cartaz com ele. Era um espetáculo, chamava-se O Dia que eu Comi a Pombagira. Ah, eu lembro dele. Esse espetáculo eu fiz contando as minhas histórias. As minhas histórias. Claro que apimentando um pouco aqui, ali, lá, eu consegui ficar 6 anos e meio em cartaz. Não por saber contar história, mas por ter história. Essa é a única vantagem de você ser velhinho. Né? É, Muita entendeu? coisa. Tem É. muita história, né? É, ainda bem. E Levi, queria saber, tu teve, né, tu tem essa experiência também no mundo da dublagem, né? Tu é a voz de um personagem É, muito icônico, né? A gente até estava conversando antes aqui. Achei que seria interessante contar como tu conseguiu esse papel, qual é o papel para o pessoal saber, e queria saber se tu tem alguma história na relação com esse personagem, né? Porque na dublagem, ainda mais o personagem que tu fez, tu vai explicar agora o pessoal, é que tu cria um vínculo com aquele personagem, né? Sim, sim. Tu faz ele num jogo, depois tu no outro, tu é a mesma voz, tu acaba criando um vínculo com isso. É verdade. A dublagem na minha carreira, eu tive uma história lá atrás, que eu vou contar uma para vocês, que é interessantíssimo para ver como se consegue. Depois eu nunca mais dublei. E um dia eu fui acompanhando o Matheus Carriere, que é dublador também. Ele foi assinar um contrato e o cara achou que eu tinha uma voz com possibilidades, fiz um teste, deixei um registro. Para minha surpresa, ele mandou para os Estados Unidos e foi aprovado. E eu acabei pegando esse personagem icônico, que é o Mimir, do God of War. Esse agora que foi lançado é o Ragnarok, o Mimir Ragnarok, né, o God of War Ragnarok. E que ficou icônico mesmo. Eu dei sorte de, sei lá, fazer direitinho e caiu na graça do público, que é enorme. Eu Sim. tomei um susto com o número de fã-clubes que tem a dublagem. Enlouquecedor, enlouquecedor. Mas, curiosa, e aliás tem uma coisa muito interessante. Um dia eu coloquei num podcast que eu não me incomodava de mandar um alô para as pessoas, e nesse dia eu saí de lá com mais 6, 7 mil seguidores, todos pedindo salve. Um E eu salve. mandei mesmo. Tuca, seu cuzão, salve do Mimir. E os caras mandam. Lenda! Que delícia! Adorei! Manda para minha mina, ô cuzona! E aí foi. Eu não é um universo que eu conheça profundamente. Mas eu cheguei a comentar que nos anos 70 eu acabei dublando, substituindo o Chico Anísio na campanha das Sandálias Havaianas, não podia fazer muita coisa, então fui dublar. E eu lembro que tinha uma dubladora, chamava-se Odil Fono Brasil. E a Odil Fono Brasil, ela tinha toda a série, que você não vai se lembrar, talvez o João se lembre, Bang Bang a Italiana. Porra. O Bang Bang a Italiana já tinha passado na Suíça, Inglaterra, França, Estados Unidos. Quando chegava no Brasil, o texto já não dava para sincronizar na boca dos personagens do filme. E uma vez eu dublava um personagem
desse Bang Bang italiano, eu dublei todos. Todos. Caramba. Sempre participação. Mas tinha uma cena que era mais ou menos assim: Ei, você, cuidado ao atravessar os trilhos. O texto era esse, só que o personagem falava mais. Aí o diretor falava: Levi, você põe um caquinho, qualquer coisa, porque está sobrando voz. Ok, ação. Ei, você aí, cuidado ao atravessar os trilhos. Filha da puta! Aí o diretor: não, isso não. Não. Tá, então eu fiz um registro que toda vez que você estiver assistindo qualquer dublagem e alguém falar por aqui, rapazes, sou eu. É a minha assinatura. Caralho. A tua assinatura é essa. Então ei, você aí, cuidado ao atravessar os trilhos. Por aqui, rapazes. Aí o diretor fala: mas por que você está falando isso? Não sei. Sinceramente. Aí eu tu já não quer sei. saber demais. Então, toda vez que sobrava, não. Recentemente, que é muito raro acontecer, me chamaram para fazer uma participação num documentário chamado Mayday Desastres Aéreos. E são acidentes aéreos, documentário mesmo, por que o avião caiu e tal. E me chamaram para fazer uma participação de um cara fazendo assim, ó. Ele só fazia, vem. Os caras estavam dentro cercaram o acidente para pegar provas, essa coisa, achar caixa preta. Então eu fui chamado só para fazer isso. Aí eu não aguentei, eu estava de costas também, eu falei: por aqui, rapazes. Aí assisti num dia, porra, isso sou eu. Cara, que legal, É fácil de te achar, então. É fácil de achar. É fácil de te achar. Rapazes, sou eu. Que legal, velho. Não, bom demais. Pois é, eu te perguntei isso do jogo, que como tu falou, né? A questão do jogo, o mundo do jogo hoje em dia é enorme. É enorme. E eu imaginei que fosse muito conectado, né? Porque o pessoal se conecta pela questão da dublagem também. Porque é um público que se apega muito a esses detalhes, né? É muito louco isso. Esse personagem que eu dublo, que é o Mimir, além de ser muito parecido comigo, a figura, né, a computação gráfica, às vezes me coloca em dúvida se não é filme de fato. Porque é de uma perfeição inacreditável. E não sei se vocês têm o hábito de ir na Liberdade. Às vezes eu gosto de comer um docinho japonês, eu vou lá e vou de metrô, inclusive, e eu vejo no metrô as pessoas vestidas de anime. Uhum. Na Liberdade tem muito isso. Tem Muito. muito. E eu falo Que que cosplay, né? é muito louco. Assim como tem essas tribos, a dublagem tem uma tribo, tem uns eventos, os caras vão de Mimir, vão de Kratos. É impressionante, mas uma molecada. É gigante o negócio. E eu não fazia a menor ideia dessa importância. Mas, bicho, o negócio é essa ideia de cosplay, assim, principalmente de videogame. Cara, a galera pira. Aliás, tem alguém na produção aqui, se você não chamar ele de cuzão, ele vai morrer, velho. Vou falar. Né? É o Zac. Ô, Zac, seu cuzão! Um salve do Mimir! E, Tá Levi, chorando, mano. como é que é esse processo para montar essa voz que ficou tão icônica? Pois é, cara, é completamente diferente da voz do Mimir original. A voz do Mimir original, ela não é tão grave e ela leva flat, assim, limpa. E eu achei que, desculpe se eu estiver sendo pretensioso, mas eu achei que eu podia melhorar isso, para dar mais desenho. Como ele é um desenho computadorizado, eu achei que cabia uma sujeirinha. E eu coloquei essa sujeirinha com uma certa nuance musical. Como eu sou apaixonado por música, então Mimir. Meu nome é Mimir. Eu não. Meu nome é Mimir, o rei dos nórdicos. Sou a cabeça mais pensante do mundo. Eu fiz uma coisa meia desenhada e acho que isso que deu certo. E com a sorte do Arthur, que foi quem dirigiu, que foi de uma generosidade comigo de permitir essas coisas. Aquilo que ele achava que estava demais, ele enxugava e vice-versa. Então foi sensacional, cara. Que legal saber Sensacional disso. mesmo, Agora me fala uma coisa, ô Levi. Por exemplo, você nesses anos de TV, teatro, caramba. Conta pra gente assim, se você já passou por um espetáculo que você falou assim, mano, hoje vai ferrar tudo, bicho. Que deu uma porcaria muito grande assim, você teve que se virar e
teve algum episódio desse? Que é uma coisa Você que deve no, ter, no- né, cara? é que no teatro isso tu tá muito sujeito a ter que fazer coisas na hora, né? Improvisar É. muita coisa. Então, tá muito sujeito a erros e passar por Bom, alguns trabalhinhos. Eu já contei 2 histórias, o público guardou bem, né? Então eu vou contar uma terceira, que é... eu vou contar uma do SBT, que eu fazia uma novela, chamava-se Pícara Sonhadora. Eu tenho a impressão que das novelas mexicanas traduzidas foi a de maior sucesso do SBT. A Bianca Rinaldi fazia a Pícara e eu fazia a Búndara. Não, óbvio que não. Eu fazia um detetive. E um dos diretores, ela tinha 3 diretores, Henrique Martins, Jacques Lagoa e o que faleceu, que eu achava ele o máximo, esqueci o nome dele, Antonino Seabra. Pronto, lembrei. E o diretor de elenco sabia que eu frequentava a academia e eles precisavam de um cara muito forte, feio, horroroso, para fazer um bandido preso na cadeia. Figuração. Ele só fazia... Só. E eu chamei um cara, chama-se Drago. Ele era personal trainer, negro do tamanho dessa casa. E ele tinha sido um mau elemento no passado, tinha um tiro na bochecha e um no braço. Mas como se corrigiu, mas era um cara mau. Forte, mas era forte. Bombado, né? Eu falei, tenho. Apresentei o Drago, os caras ficaram loucos. E um dos diretores, Henrique Martins, devia estar um pouco estressado. E no dia da gravação do Drago, o Drago querendo ser gentil, essa coisa toda, tem o cara que é assistente do Henrique, falou, ó, você fica aqui na cadeia, tá? A câmera vai passar, a hora que você perceber que a câmera está passando, você... E ele resolveu perguntar, você quer que eu grite, quer que eu fale baixo? E o Henrique Martins ouviu e falou, não, eu quero que você vá tomar no seu cu. Você tá brincando, mano. Eu quero que você vá tomar no seu cu, porque aqui você não tem que falar nada. Que merda. Nesse dia eu não estava. Eu não encontrei mais ele. Um dia eu tô Que na boas-vindas, cadeia, né? Boas-vindas. Eu encontrei com ele e falei, ei, Drago, foi bem na gravação? Eu não matei o Henrique por sua causa. Você tá brincando, mano. Eu queria pegar no pescoço dele, porque ele mal sabe meu nome e já me mandou tomar no cu. Você tá brincando. Foi impressionante, cara. Eu sei porque esse cara era mau. Entendeu? Esse cara era muito mau. E ele faria mesmo. Caramba, cara. Cara, o cara não era de televisão. E às vezes o Henrique fazia isso na boa, porque todo mundo sabia que ele estressava, às vezes era piada. Ele era um querido, né? Sensacional. Mano, Às vezes a pessoa que nem minha mãe. Minha mãe é desbocada, né? E daí todo mundo sabe, né? Pois é. Como ela larga aquele palavrão, tudo tá bom. Beijo, mãe. Beijo pra ti. Mas mãe. quem trabalha junto sabe, né, bicho? Claro. Agora quem não é, dá parada. Agora, no palco, eu tive uma passagem linda. Eu estreiei uma peça na estreia. Eu não vou citar o nome da peça, porque a autora é muito minha amiga e também era atriz da peça. Nós estreamos no Teatro Bibi Ferreira. Aliás, minto, no Cacilda Beck. Ele tinha uma lenda que no Cacilda, que o fantasma da Cacilda, no dia da estreia, sempre aprontava alguma coisa e não sei o quê. Havia uma... Bom, no dia a peça começava com um pianista fazendo uma performance linda e ela, a personagem principal, era uma cantora. Só que a atriz principal não sabia cantar. E o pianista e a atriz principal se apaixonaram e ele falou, eu faço ela cantar. Ele compôs uma música para ela cantar. E nos ensaios a gente já falava, isso não vai dar certo. Ela não acertava uma nota. Vai dar merda. Uma. Quando ela acertava uma, a gente falava, melhorou muito essa menina, hein? Ela acertava uma. No dia da estreia, assim, um dos atores era um galanzaço da Globo, estava aquecido, também não vou citar o nome. E a peça começava ela cantando e ele entrava com 10, 15 minutos de cena. Quando ela começou, a peça começou, uma iluminação linda, ela entra, está no blackout, a luz acende sobre ela e ela começa a cantar.
ela no ensaio já errava. Com a tensão da estreia, ela não Já errava, era. ela errava pra caralho, entendeu? Ela não acertou uma nota, nem perto. Era Muito pra bem. gerar aquele clima É, no não. início da peça. É. Ela terminou de cantar e esperou que o público aplaudisse. Ninguém Silêncio aplaudiu. constrangedor. Nossa. Com 5 minutos de peça, como era a estreia, teve um coquetel, teve alguém que exagerou um pouco na bebida e perdeu a papa na língua. Com 5 minutos de peça, o cara levantou e falou: porra, essa peça é uma bosta. E a gente em cena, fingimos que não ouvimos. E continua a peça. Aí entra o galã. E o diretor pediu para ele que a cena, que ele entrasse pianinho. Pianinho. A primeira cena dele era: há quanto tempo, Maria? E ele falava nesse tom. O cara pediu para ele falar baixinho. Então ele entrou e: há quanto tempo, Maria? Um cara lá do fundo falou: fala mais alto. Aí o bêbado, eu não falei que era uma bosta. Aí a gente levou até o fim, cada vez falando mais baixo e querendo que a peça acabasse. Quando terminou a peça, aplaudiram muito discretamente Na educação. e fizeram fila como se fosse um velório. Nós ficamos no palco e as pessoas vieram cumprimentar a gente. Teve um cara que falou assim para mim: força. Ô, puta honra. Virou menor, entendeu? Que merda, né? Puta, Nossa essa Senhora. carreira é maravilhosa por causa disso. A gente não vai ficar rico, mas, cara, é um espetáculo isso. É, e tem muita diferença, né, quando tu vai fazer uma novela, uma coisa pra TV e quando vai fazer pro teatro, né? E acredito que os tipos de problemas que se passam são diferentes. Até porque, quando a televisão começou de fato a fazer. Ela fazia teleteatro que cabia, mas quando começou a fazer novela, todos os grandes atores, Sérgio Cardoso, no começo canastreavam na televisão porque o teatro é grande. Ei, que lindo isso! Na televisão é: nossa, que lindo! É tudo pequenininho, porque o grande fica canastrão. E o Avancini, que era um diretor tirano, mas sábio, quando ele descobriu isso, aí ele fez tudo pianinho. Então, quando você é canastrão, não aparece. Né? Não aparece, porque é tudo pequenininho. No teatro, não. O teatro tem que ser ator de verdade, porque é tudo grande. Não tem como esconder a canastrice. Se você é canastrão mesmo no teatro. Porque ali aparece na televisão C. Cara, é igual, por exemplo, eu falo assim, na maquiagem, eu sempre fiz maquiagem para TV, Sim. para cinema. Quando eu fui fazer para teatro, eu sambei, cara. Porque assim, eu acho que uma das primeiras peças que eu maquiei foi a peça chamada A Velha, do Eduardo Sterblitz, né? Ele tinha um monólogo que ele fazia a velha. E eu maquiava ele de velho. Uhum. Aí eu, sentei do lado dele, né, cara? Falei, vamos, uma aplicação de prótese, aqueles detalhes, né? Aí ele pra mim: ô João, o que você tá fazendo, velho? Falei: tô maquiando, mano. Mas assim? Falei, Ele falou: não, mano. Aí ele pegou o pincel da minha mão e fez assim, ó. Rau! Falei: não, bicho, você tá estragando o bagulho. Ele falou: cara, o cara da última fila tem que ver. É isso. Tem que Aí ser eu, tudo grande. caramba, mano. Aí é que eu caí na real. Então eu depois dos outros espetáculos que eu fiz de teatro, eu me baseei por causa do Eduardo, entendeu? Porque ele falou: mano, tem que ser uma riscaiada. Porque a televisão você tem um zoom, qualquer coisa a mais é exagero, né? Meu. Você tem que Eu fazer um lance imagino, bonito, tem que ser uma coisa mais muito grande. delicada. Senão o cara tem que ser mesmo. Teatro é o cara tudo não maior. vê. Senão o cara não vê, mano. Tudo. Voz tem que ser, gestos, tudo é maior. E no teatro, eu acho que é legal porque a mesma peça, o mesmo roteiro, mas cada sessão É uma. é diferente, É né? Como eu diferente. comentei anteriormente, tem muito essa parte, todo mundo tá sujeito a errar um texto, Sim. a esquecer a sua deixa, Sim. né? E então o ator tem que estar muito ligado pra sacar, ou se tu não teve o tino de fazer, o teu colega tem que estar ali e intervir. Já rolou alguma coisa assim que tu Agora, lembra? sábado agora. Eu estou fazendo uma peça, O Vendedor de Sonhos, no Gazeta. Tem uma cena de velório. E nessa cena, eu tinha que fazer um comentário para a viúva. E me deu branco. Alguma coisa me desconcentrou e me deu branco. E eu falei para a viúva: se você estivesse no meu lugar, o que você diria?
Ela pensou, falou, eu não estou ouvindo o que esse cara está falando. Estou ouvindo. Aí ela teve a sensibilidade de lembrar e falar, eu perguntaria quais seriam as qualidades do meu falecido. Caramba, Então, hein? quais são as coisas boas que ele tinha? Se não para a peça. Mas já aconteceu. Pô, sábado agora, de dar branco. Porra. Porque se você não falou, tu não tem o que falar, né? Cara, mas aí, se você está sozinho em cena, e eu fiz um monólogo o dia que eu comi a pombagira, eu estou sozinho, mas se desse um branco, eu inventava qualquer coisa, porque sou eu comigo mesmo. Sim. Agora, se eu tenho alguém que eu tenho que dar dica, deixa, esse alguém tem que estar muito concentrado, assim como eu estou nele. Porque senão não... Né? Já era, né? E nessa peça mesmo tem uma hora que eu falo assim, Charles Darwin, que é o autor da evolução das espécies, aí o Matheus responde, não, eu sei quem foi Charles Darwin, como se dizendo, eu sou inteligente. E ele não deu, e eu joguei, você conhece Charles Darwin, de fato? Um ajuda o outro, porque senão... Não, já era, né? Já era. Tem que jogar junto para entregar... por isso que o ensaio faz isso, ó. Ensaiar é time de futebol. Um joga a bola pro outro. Mas improviso, na banda a gente tem isso, né? Às vezes, cara, vai um para cada lado. Porra, na música, você deve improvisar muito. Bicho. Não, e às vezes, claro, improvisa musicalmente e também improvisa, por exemplo, assim, arrebenta a corda do guitarrista. Isso. Eu até brinco com a galera no palco, né? Bom, maldito profissão que eu escolhi de ser vocalista, que arrebenta a corda do guitarrista, eu tenho que agora dar algum jeito de enrolar vocês por uns 10 minutinhos. É isso, esse é o improviso. Esse é o improviso. Eu fazia uma peça, chamava-se O Jogo da Velha, do Nelson Baskerville. Era um puto elenco, Márcia Real, Johnny Ebert, Daniela Camargo, o próprio Nelson, era um puto elenco. Uma das atrizes um dia falou para mim, eu fiz uma brincadeira, nós começamos a rir em cena, mas cabia. E o público se divertia sabendo que era uma brincadeira, então embarcou, ficou ninguém mais conseguia parar de rir. Aí ela falou para mim, estou fazendo xixi nas calças. E ela estava mesmo. Caralho. Daqui a pouco eu vejo xixi. Que legal, né? Que legal, né? Isso é legal. Pois legal, né, que legal. O mais legal é caguetando. E não é que você tá mesmo. Vem abaixo. E ela estava mesmo. Ela não conseguiu segurar. Senhorinha. Mas isso é demais. Eu lembro quando eu via... Claro, o Sai de Baixo passava na TV, né? Mas era muito engraçado que eles erravam, faziam uma piada e riam em cena. E daí todo mundo ria junto. Em casa, quem tava vendo começava a rir, se matar de rir. É isso. Porque cativa, né? Não adianta. Comédia, se não tiver isso, não é comédia. A comédia é você, para vender bem pro público, você tem que se divertir mais que eles. Isso é uma coisa que a gente fazia lá no Amante do Meu Marido com muita categoria, porque todo mundo estava muito tempo no elenco, então a gente tinha a peça na mão. Nossa Senhora. Ainda tá a peça? Não, já acabou. Não, porque eu aceitei esse convite para ir para o Vendedor de Sonhos, e aí jogamos o Amante do Meu Marido para as quartas-feiras. Quarta-feira não é dia de teatro. Você sai de uma peça com 500, 600 pessoas num teatro de 700, 800 lugares, você passa para colocar 40 pessoas, aí começa a ficar difícil de fazer. Cara, mas teve um espetáculo que eu fui de você, que você saía do espetáculo e entrava no monólogo. Eu assisti os dois. O Amante do Meu Marido. E você entrava no dia que eu comi a pombagira. O dia que eu comi a pombagira é assim, um dia eu fui fazer o programa do Jô, para divulgar o Amante do Meu Marido. E contei algumas histórias. E no final do programa o Jô falou, monta um stand-up, cara. Monta. Você vai ganhar dinheiro. Estava começando o stand-up. 2007. Aí eu, claro, acreditei no Jô e resolvi montar sem ensaiar. Eu fiz uma relaçãozinha de histórias para ter um gancho. Até no dia Aí terminei o Amante do Meu Marido. O personagem que eu fazia no Amante do Meu Marido tinha um apelo muito forte com o público. Então, eu falava para o público, se vocês quiserem assistir, eu vou fazer a peça o dia que eu comi a pombagira agora, naquele teatro de 49 lugares que tem aqui embaixo. Se vocês comprarem aqui, lá na bilheteria vocês vão pagar 40, aqui vocês vão pagar 10. Chuta. Então, eu vendia 100. Num teatro de 49 lugares, o bombeiro não deixou mais. Aí eu comecei a fazer extra. Teve dia que eu fiz 4 espetáculos, o Amante e 3 extras. Falei, quando eu vi que estava com chance de ganhar dinheiro,
passei para a sala maior do Ruth Escobar. Aí saía do Amante e já fazia uma. Quando começou a dar essa na sala de 300 popular, não dava mais, eu fui para o Santo Agostinho. 700 lugares. Saía de um e ia correndo para o outro. E eu ganhei dinheiro. Se teve uma época que eu ganhei dinheiro, foi com esse stand-up. O dia que eu comia pombagira. Eu lembro que eu assisti. Pô, eu adoro stand-up, gostaria muito de ter visto isso aí. Era muito engraçado mesmo, porque, cara, eu contava umas histórias bem verdadeiras, sabe? Cara, agora, por exemplo, esse último espetáculo que eu assisti seu, do Amante do meu marido. Isso. Cara, às vezes você entra no espetáculo, você entra na peça, sei lá, você vai ter um momento de entrar na peça. Cara, a gente não sabia se você estava falando a peça, se você estava improvisando. É isso. Porque você falava de um jeito que era tanta sacanagem, cara. Isso, Aí eu virava para ela e falei, meu, será que ele tá improvisando ou será que isso tem na peça, mano? Não, normalmente não tem. Né? Normalmente não você tem. Você falava de uma peça. forma, eu falava, não é possível, ele deve estar improvisando, cara. Eu adoro isso, adoro improvisar. E isso é bom em comédia. Quando você está numa outra peça, fica mais difícil, a não ser por circunstâncias. Mas em comédia, cara, nossa, é uma delícia. Mas uma delícia. Peça era sensacional, velho. E em viagem, cara, já aconteceu alguma coisa assim de um perrengue? Cara, eu fui para a África. Nessa primeira peça que eu fiz, eu fiquei uns 4, 5 meses em Angola. Em Angola aconteceu uma coisa muito louca, que foi... Antes de ir para a África, eu estava com essa peça, eu fiz uma temporada em Santos. E em Santos, eu fui para uma boate, encontrei um amigo que estava com 2 amigas, nós saímos da boate e fomos para um bar que tem na Ilha Porchá, não sei se vocês conhecem, chamado O Terraço. Tem até hoje esse bar. Mas naquela época, você ficava ali em cima, parava o carro, tomava alguma coisinha com a mina e rolava no carro. Uma puta vista, e foi o que rolou. Eu fui com a menina que eu tinha acabado de conhecer, fomos para o terraço, toma uma coisinha aqui, outra, ficamos alegrinhos, fomos para o carro, começou a rolar. Enquanto a gente estava namorando fortemente, uma hora eu escuto ela falar assim, deu um silêncio, ela deu uma tremida, eu tirei um pouco o pé, um silêncio, ela abraçadinha com a cabeça no meu ombro, e de repente ela falou... Falou o quê? Foi o que eu falei para ela. O quê? Ela falou... Eu falei, não estou gostando disso. Será que ela está rotando? Uma mina delicada com puta vozeirão. Aí eu olhei para ela, ela estava assim... Aí eu falei, fudeu. Que é? Abri a porta, chamei, por favor, me ajuda. Ela está passando mal. O cara chegava, olhava. Aí, todo... Ela tinha incorporado a pombagira. Você está brincando? De verdade? De verdade. Incorporou. Eu comia, por isso é o tema do nome do meu stand-up. Começa com essa história. O dia que eu comi a pombagira. Mentira, que é por causa dessa história que veio o nome. Exato. Aí, X tempos depois, eu fui para a África com um espetáculo. E um dia termina o espetáculo, vem um casal de africanos, aliás, ela portuguesa, ele africano. Vocês são, perdão, ela brasileira e ele africano de Angola. Olha, pô, eu sou brasileira também, eu moro aqui há muito tempo, esse é meu marido. Vocês não querem comer uma feijoada em casa? Eu vou oferecer uma feijoada para vocês, claro. E fomos em 5 atores. Na realidade, 4 atores e uma atriz. Chegamos lá na casa dela, entramos, aí um dos atores fala, nossa, esse jacaré, deitava na frente do jacaré e batia 3 vezes a cabeça. Falei, caralho, o que esse cara tá fazendo? Aí, como todo mundo fez, eu também fui, deve ser um respeito. E o cara, porra, eu vi que vocês todos são iniciados, eu quero mostrar uma coisa para você, vem cá. Levou o Osmar de Pierre, o Osmar, nossa, eu estou inteiro arrepiado, meu cabelo ficou em pé. Levou o Walter Cruz, nossa, eu estou inteiro. Ele levava para ver um altar. Quando eu fui entrar, eu pensei, o meu cabelo não vai ficar arrepiado, mas deve ter uma coisa. Quando ele levou a menina, ela saiu diferente. E lascou. E eu percebi que ela estava diferente. Ela era super descontraída, ela ficou assim, ó, interiorizada.
Aí estamos sentados esperando, tomando uma caipirinha, não sei o quê. De repente eu estou sentado, eu escuto a mulher cair na minha perna assim e gritou. Falei, fudeu. De novo? O Adaba O Adaba voltou. O Adaba voltou. 7 dias. Como 7 dias? Ela não, isso foi num sábado. Sábado ela não fez espetáculo, domingo não, segunda folgava, terça, quarta, quinta, na sexta ela voltou. Tiveram que chamar entidades, não sei da onde. Isso na África, amigão, que é a especialidade Ela da ficou casa. 7 dias incorporada. 7 dias? 7 dias? Não fez espetáculo. Ficou. Não saía. Melhorava. Com essa voz. Se você tossir na minha frente. Opa, o Adaba voltou. Tô indo embora. Adaba não. Sai daqui, Adaba. Mano, que loucura. E ela ficou onde esse tempo todo? Ficou Na casa deles. Ela trancada. Ela faleceu outro dia, coitada. Ela é uma querida, uma bela atriz mesmo. Mas padeceu. Nossa, Que cara. loucura. E foi daí que eu montei meu stand-up, o dia que eu comia pão Que eu comia pomba gira. É. O Adaba te persegue. Nunca mais apareceu o Adaba, não? Graças a Deus. Puta que eu pariu. Quando você tiver com alguém, aparece ela de novo, né? Jesus, né, bicho? Tá bom demais. Assim. Tá bom assim. É. Ah, bicho, mas tem umas histórias muito loucas, né, cara? Deve ter um monte de... Você sabe, eu fiz 2 trabalhos com o Jô Soares. O Histeria, que ele dirigiu, e depois a noite de 16 de janeiro, que ele atuou e dirigiu. E o melhor de tudo isso, a gente ensaiava na casa dele. Ah, Eram as histórias que ele contava, porque a gente ensaiava, depois oferecia-se uma comidinha e era a hora as histórias que ele contava. O Jô Soares era uma enciclopédia de sabedoria e histórias, Ele era porque ele muito- viveu tudo que você possa imaginar. Imagina. Era o melhor de tudo. Ensaiar era bom, estar com todo mundo era ótimo, mas a hora que eu particularmente esperava era a hora que a gente fosse comer alguma coisinha, que ele ia começar a contar as histórias, que a gente só... Imagina. Espetáculo. E Cara, ele era gentil assim mesmo. Ele generoso, cara. Era... Pô, eu imagino ele falando pra ti fazer stand-up, né? Como é que não vai fazer, né? Pois O próprio Jô olhando pra ti dizendo, É faz stand-up. eu falava, isso, Agora? como é que eu não vou fazer se o próprio cara, Tá que é o falando rei pra do fazer, humor dessa... Porque ele fazia os solos dele, Sim. certo? Ele, o Chico, o Zé Vasconcelos são os precursores desses trabalhos solos aqui. A diferença é que o meu, eu amarrei histórias minhas. Uhum. Então, eu não sei se isso é stand-up ou se o dos caras é stand-up. Mas eu acho que se o meu é, o deles não é. Se o deles é, o meu não é. Porque eu nunca vi um stand-up, mas o que me conta é que são piadas assim montadas na hora, baseadas em história que está acontecendo. É, histórias. né? Eles buscam ser uma conexão com o público sobre alguma situação, né? É. Cada um segue uma linha. Se isso é stand-up, então o meu não era. O meu era um trabalho solo. Uhum. Mas como eu não me defendia atrás de nenhum personagem, porque era eu, Milton Levi, então... Você nunca teve um personagem que você montou assim, você fala, meu, esse é O o meu personagem. Nine, que seria viria após o dia que eu comi a pombagira. Eu montei, que era um negro, anão, gay. Cara, Você acha que ele estava bem? Chamava-se caraca. Nine. Eu fazia de joelho, com aquele sapatinho aqui, como anão. Igual quando era o Jô Soares. Exatamente igual. Só que ele era negro e gay. Só que ele era o cara mais feliz do mundo, porque ele tinha a ótica dele era diferente. Por exemplo, ele falava assim, sabe? Eu sou todo muito delicado, eu sou muito delicado. Eu fui entrar no banco e aquela porta me travou. E eu pensei, mas por que ela está me travando, né? Aí o cara pediu para eu tirar o meu celular, eu tirei, aí eu entendi que ele devia estar querendo meu telefone, eu entendi que ele fez isso para se aproximar de mim. Ele tinha uma visão muito otimista. Ele nunca achava que Bonzinho. estavam sendo racistas com ele e essa coisa toda. Era difícil de fazer, porque eu cheguei a ensaiar, ficar de joelho, enchi o saco, Cansa pra caramba. me pintava de negro, mas ia dar pedal. Ia dar pedal. Aí veio a pandemia e eu parei. Já era, né? Já era. Aí não tive mais vontade de fazer. Isso é interessantíssimo. Mas não...
se eu fizesse hoje o dia que eu comia pombagira, eu acho que eu sairia preso em 3 ou 4 histórias, porque iam achar que era homofóbica, essa coisa mas toda. hoje tá assim, Eu nem hoje quis tá assim. arriscar. Esse talvez fosse... Não daria o barulho, mas eu pensei, não. Sim. E talvez eu não tivesse mais condição física de fazê-lo. Eu cheguei até a pensar em colocar um praticável alto e colocar o sapatinho no joelho, mas fazer em pé, como se eu tivesse ajoelhado. Sim. Mas não. Esse já era. Fica mais difícil. Né? Esse já era. Fica bem mais complicado. É que eu penso que é interessante o personagem, mas esses são assuntos delicados, né, de se trabalhar, cara. Né? Muito pensado. Porque assim, eu acho que a humanidade está vivendo um pêndulo. Agora está muito desse lado. Daqui a pouco vai encontrar o equilíbrio e aí vai ficar gostoso. Mas agora está muito exagerado o outro lado também. Está muito exagerado. Tem que ter um cuidado enorme para abraçar uma pessoa, para fazer algum comentário. Melhor não. Então, eu vou esperar o pêndulo e achar o equilíbrio. Vai dar uma esperada, Cara, equalizar tudo. tudo. Eu falo, cada um tem uma visão do que rola. Eu, na minha visão, João, eu acho que o negócio tá meio chato, entendeu? Tá chato pra cacete. Tá muito chatão, você não pode fazer nada. Você não pode... Então, tudo o pessoal vê uma maldade, vê alguma coisa. Às vezes você comenta até... Cara, a gente quer ter uma idade mais antiga, o caramba. Pô, a gente brincava de uma série de coisas, nunca teve maldade, nunca teve nada, e amizade, o caramba, né? Então, hoje é tudo muito, né? Parece que o pessoal espera você falar alguma coisa para pegar naquilo, né, cara? Então, se torna chato, né, velho? É o pêndulo mesmo, quer dizer, do outro lado estava muito chato, essa coisa fascista estava horrível, aí veio o outro lado, exagerado tanto quanto, aí uma hora vai equilibrar, cara, eu acho que cada um é dono da sua bunda, faz o que quer com ela, cada um é dono da sua vida, faz o que quer com ela, exatamente, tudo bem, cada um, mas não precisa ficar gritando. Exatamente. Não precisa ficar, você falou, não, a não ser que... Por exemplo, esse caso do Vini Júnior ontem, eu tive vontade de ir lá para a Espanha para pegar no pescoço do presidente da La Liga, entendeu? E não é a primeira vez, né? Pois é, isso tem que ser gritaria, isso tem que botar, entendeu? Isso é um nojo, cara. Com essa dimensão de proporção, alguém tem que tomar uma atitude, cara. Agora fica com essas coisinhas pequenas. Ele me olhou de uma maneira, vou processá-lo. Não sei se é bem assim. Eu sou um cara passivo de tomar um processo pela minha distração. Eu sou um cara totalmente distraído. De repente eu posso encostar em alguém sem nem estar percebendo e vou tomar um processo, cara. Ainda mais nos espetáculos com improvisação. Entendeu? Aí já era, né? Cara. Falar uma o amante do meu marido, eu tive que mudar o texto para não ter policiamento. Antes de reestrear a peça, eu chamei um casal de gays, que eles são donos de um canal chamado A Bicha Empreendedora. Fizemos um ensaio para eles, porra, não me ofende, não, de jeito nenhum. Ainda assim, com todo esse aval, eu modifiquei alguma coisa, porque o amante do meu marido, eu sou um aposentado que tinha o sonho de ser ator. Como eu acabei de me aposentar, eu resolvi seguir a carreira. E o primeiro personagem que aparece é um gay. E para dizer que... Aí o meu empresário fala, mas o personagem é um gay. Para eu conseguir interpretar um gay, eu tive que inventar o seguinte, mas é gay ou bicha? Não, porque tem uma diferença, o gay é normal, não tem nada que eu possa me apegar. Agora a bicha não, a bicha é alegre, festiva, ela contagia todo mundo com a sua alegria. Tive que colocar isso para ficar politicamente correto. Tanto é que ficou que eu lembro que a última vez que eu fui no teu espetáculo, tinha um casal atrás de mim, que eles eram gays. Meu, e eles se matavam pois é, risada, porque cara. Eles ficou... se matavam da risada. Teve um cara que me esperou na saída e falou, eu sou bicha, como se dizendo, eu sou alegre, feliz. Mas não era texto isso. Passou a ser texto para me defender. Porque senão... Meio uma explicação para ele. Não é difícil um cara subir e me dar um tapão na cara. Entendeu? Sim. Ou levantar a voz e falar, que é isso? É um assunto muito delicado, né? Delicado mesmo. Mas, Milton, tem mais alguma história que você separou pra gente? Não, eu já contei. E uma delas... mesmo? Se mentiu bem, né? Sabia que o Milton ia nos levar longe. Eu falei pra você, bicho. São detalhes. Tanto é, velho. São detalhes.
saquei nada, mano. Eu tenho algumas das histórias ali, tentei pescar alguma coisa, vamos ver se tá certo. Mas antes da gente saber a mentira, Milton, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu posso só divulgar 2 trabalhos? Pode. Claro, eu ia abrir para ti agora para isso então mesmo. Tá ótimo. Ó, eu quero avisar vocês que eu estou no Teatro Gazeta todos os sábados, às 20 horas, com uma peça que é um estrondoso sucesso. Não é exagero mesmo. Num teatro de 900 lugares, nós estamos colocando 910, 920 pessoas. Tanto é verdade que nesse domingo nós tivemos que abrir uma sessão extra, porque era tanta gente comprando para o sábado. Chama-se O Vendedor de Sonhos, é uma obra do Augusto Cury, por isso esse sucesso todo, com a direção do Guilherme Carrasco, no elenco Matheus Carriere, Fernanda Mariano, Adriano Merlini, Bruno Esperanza, o próprio Guilherme Carrasco e esse que vos fala, Milton Levi. Esse é um trabalho que já está consagrado, nós vamos ficar até junho, depois julho e agosto, vamos fazer uma temporada 2 meses no Rio. E nesse espaço de tempo, eu conheci uma autora chamada Mami Seguti. Ela tem um filho, síndrome de Down. E ela aproveitou esse gancho e escreveu um livro chamado Amor, uma Fadinha Muito Especial. E eu, no dia do lançamento do livro, eu li o livro e falei, pô, isso aqui pode dar uma peça de teatro. Junto com ela, nós adaptamos e ela escreveu um texto que ficou uma graça. E, para nossa surpresa, como é uma peça de inclusão, nós conseguimos um patrocínio. E nessa peça, eu aqui preciso ler, porque assim, eu fui convidado para dirigir e estou tendo a honra de dirigir a Gabriela Carrara, que é síndrome de Down, e vai protagonizar a peça. Que legal. Olha que lindo, e ela está fazendo graciosamente. A própria Fernanda Mariano, Marisa Maia, Patrícia Guariento e a Tatiana Nascimento. São 5 fadas, e uma delas é especial. Que legal. A peça é linda, o livro é uma graça, Amor, uma Fada Muito Especial. A comunicação toda está sendo feita pela Mink 2 Comunicação e com o Ministério da Cultura. A peça vai ter 50 minutos e nós vamos estrear em setembro. Então tá dado que legal, o recado, maravilha. Acompanhem. Pô, que legal. Muito obrigado, Levi. Obrigado. Então agora chegou aquele momento, João. Bom, Qual é que é? O que tu acha, João? eu acho que a mentira tá que ela ficou incorporada há 7 dias. Eu acho que a mentira tá aí. É. Você tá achando que você tá... Eu tô aí, mas eu também... O Papai Noel batendo nas crianças também. Pô, sacanagem. Acabou com a imagem do seu Noel, cara. Destruiu Batendo as nas crianças. Eu fico nessas duas aí. Ou o Papai Noel. incorporado 7 dias. Eu fico incorporado 7 dias também é uma boa. Eu vou contar qual Então, é que Levi, é. qual é Papai que é? Noel bateu mesmo. Saiu aqui, seus trombadinhas. Agora ficar incorporado há 7 dias, eu inventei na hora. Ela incorporou, mas do jeito que ela incorporou, já se incorporou, entendeu? Mas como eu tinha que mentir, então 7 dias. Porra, que legal. Ah, não, mas então a mentira é só os 7 dias, Só- mas ela incorporou. Claro! Caramba. Tudo isso que eu contei é absolutamente verdade. Só Inclusive, aumentou o em Papai 7 Noel deu, sai daqui, e ainda chamou o padre de filha da puta, tá me pegando. Ah, que legal, meu, que legal. Gente, Ai, muito que obrigado. maravilhoso. Levi, muito obrigado. Qual é que é uma delícia de fazer. É isso aí, a ideia é justamente essa, a gente trocar essa ideia descontraída, contar histórias pra galera ver os absurdos que a gente vê por aí. Muito obrigado por compartilhar isso aí com a gente. Imagina, maior Galera, prazer. muito obrigado por estarem aqui com a gente, mais um episódio, hoje com o Milton Levi contando histórias maravilhosas, fazendo a gente rir muito nesse episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @colequepdc e no nosso canal no YouTube, Qual é que é Podcast. E é isso aí, galera. E sigam o Milton Levi também. Né? É isso aí. @ Milton Levi com Isso Y, tamo juntos, lá tem toda a sequência. Isso aí, pra gente finalizar, Milton, dá aquele tchau com o Mimer pra gente. Olha aí, cuzões! Um salve do Bíblia! Aê! Galera, muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera.